Sejam todos muito bem-vindos nesse episódio que eu trago aqui um especialista em marketing do Fórmula Empresarial. O podcast que tem o intuito, a missão, o propósito com você de trazer o que funciona, a fórmula empresarial que está funcionando em outras empresas, para que você possa só pegar essa fórmula e colocar em prática e não ficar tendo que aprender um monte de coisas. E a pessoa que eu convidei para a gente começar hoje aqui o podcast, ele é perito em marketing, ele trabalha tanto nas redes dele como especialista em marketing e ele ajuda outras pessoas, outros empresários também a alavancarem os seus negócios. Uma pessoa que fez faculdade de sistemas de informação, já vem numa jornada aí de alguns anos trabalhando nessa área e hoje em dia tudo é marketing, né? Se nós olharmos aqui, tudo é marketing. Eu preciso de marketing em redes sociais, divulgar minha marca, divulgar o meu produto, para consequentemente vender mais e achar uma fórmula empresarial de sucesso aí também sem marketing. Hoje, empresa que está sem marketing, no meu ponto de vista, ela está fadada ao fracasso. Então, assim, para a gente começar já, eu vou apresentar aqui Evandro Mazzuco, da Codirect. Seja muito bem-vindo, obrigado aí por ter aceitado o convite, cara. E eu gostaria que você se apresentasse um pouco, nada melhor do que você para falar aí quem você é, o que você faz. Muito obrigado pelo convite, assim, adoro compartilhar coisas que funcionam. Muito do que eu conquistei hoje foi porque outras pessoas foram generosas e compartilharam comigo e acredito que meu papel também é compartilhar as coisas que funcionaram para mim até hoje, né? Então, vou falar bastante sobre a parte de marketing, mas também sobre o que é ser empresário, né? Já acho que são 14 anos, 2008, montei meu primeiro negócio, então já foram algumas experiências que eu acredito que podem somar para a vida de todo mundo que nos assiste aqui. Que massa, cara. Cara, conta um pouquinho Tá, dessa história tá. aí, dessa trajetória. 14 anos de Sim, empresário, eu vou te falar que a pessoa já tá com uma casca dura, né? Uma sim. casca grossa, né? Outro dia um amigo me falou, foi lá na empresa, né? Hoje tem 210 clientes, aqui no centro de Floripa tem 30 e poucos funcionários. Ele ficou olhando, né? Ele trabalha com outra coisa. Ele assim, cara, como é que tu administra isso aqui? E assim, depois de um tempo começa a ficar normal, né? Mas no início realmente é uma loucura. Eu digo, né? Se eu soubesse como seria, eu não sei se eu tinha assinado no início. Sempre parece que vai ser mais simples do que é, mas lá no fim, sou muito feliz de ter escolhido esse caminho de empreender. Então, um pouco, assim, resumo da minha história. Eu fiz faculdade de computação, então nunca nem tinha pensado em empreender de sistema de informação. E aí, durante a fase final da faculdade, me esbarrei com um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Então, e aquilo lá fez uma mudança para mim de mindset do que eu queria para minha carreira. E ali eu decidi que aquilo que eu queria para minha vida era empreendendo. Então, a partir dali, eu resolvi começar. Então, comecei fazendo sistemas, sites, foi meu primeiro negócio no fim da faculdade. Aham. E, e assim, eu fui num contador, né? Primeira coisa que você fala, tem que abrir um CNPJ. Abriu uma empresa? Ah, vou abrir um CNPJ. Eu fui num contador, foi até aqui perto, aqui na SC. Lembro muito bem desse dia. O dia eu cheguei no contador, aí expliquei o que a gente estava fazendo. E ele assim, uma empresa ele demora por volta de 2 anos para estabilizar. E aí, no alto da minha arrogância, eu cruzei os braços, fui para trás um pouquinho e pensei, ele não me conhece. Assim, 6 meses eu tô voando. E aí, passaram os 6 meses, obviamente não aconteceu nada. Mal sabia você, Mal né, sabia que eu onde ele é que eu tava tava, certo, que ele né? tava certíssimo, onde é que eu tava amarrando meu bode. É. Mas eu tive alguns negócios, depois disso tive uma escola de computação, tive uma distribuidora de cosmético para salão de beleza, fui para um ramo completamente diferente, mas tudo isso foram aprendizado. Tentei montar uma plataforma de teleentrega em 2010, né? Não existia nem smartphone ainda, não chegou a ter 300 clientes aqui em Floripa, então tive várias iniciativas. E aí, as mais recentes, eu junto com o meu sócio em 2012, eu montei um portal de cursos de produtividade, Uhum. em 2012. E aí a gente precisava de aluno e eu comecei a estudar marketing. Assim, era o óbvio, né? Sim. Precisava de clientes. No início começa indicação, boca a boca.
rede de contatos, eu fazia panfletagem, ia na rua, entregava panfleto. Acho que um monte de gente deve ter feito isso. Que é um marketing, né? É Querendo isso. ou não, é um marketing. Eu Você anunciava, tá divulgando ali. eu anunciava no jornal, que era o Diário Catarinense aqui, que era muito forte. Anunciava em revistas. E era assim. E em 2012 eu tinha um amigo que tinha uma escola de inglês e que ele alavancou muito com marketing digital na época. Tinha muito menos informação do que tem hoje. Sim. E ele começou a me falar, eu fiquei maluco. Eu falei, sim, isso daí tem um potencial gigantesco. E ele começou a me indicar os cursos que ele tinha feito nos Estados Unidos, principalmente. Viajei para lá também e eu fui aprendendo e colocando em prática. Então, que ano que era isso? 2012. Era internet de escada Era de escada, ainda, né? O CDzão. Pra quem falo- não conhece internet de escada, né? É um negócio lá dos primórdios da internet. Outro dia eu tava olhando minha conta de anúncios lá do Facebook e tinha campanha de 2010. Eu tenho anúncio desde 2010 lá, que a gente começou a anunciar. Então, a partir dali, assim, então 2013 foi um aprendizado muito grande em colocar coisa em prática, ainda não teve tanto resultado. 2014 também. E aí, com essa escola, assim, no fim de 2014, teve uma outra virada de chave que, na época, eu e meu sócio, o Tavo, né? A gente participou do que era um mastermind. Era um mastermind, na época foram 20 mil reais. Era bastante dinheiro para mim naquela época, e também há 10 anos atrás, 20 mil reais era mais dinheiro do que é hoje. Muito mais Muito dinheiro. mais dinheiro. Era como se fosse uns, sei lá, uns 200 mil reais hoje, ou assim, 150 mil. Era bastante. Eu sei que isso foi fim de 2014, e sabe aquela coisa que parece que sente um chamado? Eu falava, não faz sentido nenhum, nem dinheiro a gente tinha. A gente fez parcelado em 4, 5 vezes. Sabe aquela ideia maluca de vou pagar a primeira e depois com o que eu vou pagar as outras. E pior que deu certo, assim. Então, no fim de 2014, lá, eu lembro, foram meia hora de feedback que eles nos deram. E eu gravei o áudio, né? Eu ouvi aquele áudio, sei lá, 50, 100 vezes. Eu anotava, eu transcrevi tudo o que eles me falaram. E aí, naquele fim de ano, eu e meu sócio, assim, eu tirei Natal, tirei Ano Novo, a gente ficou refazendo tudo. Dia 2 de janeiro, a gente relançou. E aí, em 45 dias, tipo, meio de fevereiro, eu já tinha faturado mais que 2014 inteiro. Então, ali eu comecei a entender mais do que táticas de marketing, princípios. Então, eles foram muito taxativos, assim, em princípios de marketing que a gente estava furando. Voltado para o cliente ideal. Depois a gente pode falar mais sobre isso, mas... Legal. E a partir dali, eu entendi que, assim, falando sobre marketing especificamente, as táticas mudam, né? Assim, poxa, eu passei anos, era Facebook, depois anunciar... Assim, se eu for contar tudo que já passou, todas as eras... Era Orkut, Era Orkut, não, anúncio direto no Facebook, depois... Enfim, começou o Instagram, assim, começou a se criar conteúdo, e daqui a pouco apaga stories, sobe stories de novo, assim, sempre tem uma táticazinha que tá acontecendo no momento, que tá fazendo as pessoas, entre aspas, bombar. Uhum. Mas eu sou uma pessoa de princípios, então eu entendi que os princípios sólidos, eu vou me adaptar com as ferramentas que tem, mas os princípios, eles nunca falham. Então, por exemplo, o princípio de colocar o cliente no centro da estratégia. Não importa se é Facebook, se é o TikTok, se é o que vai surgir daqui a pouco, sempre vai ser cliente e ele sempre tem que ser o ator principal da tua estratégia. Sim. Então, toda vez que a gente esquece, para mim, dos princípios, a coisa começa a desandar. Uhum. Certo? Então, assim, é claro que eu preciso estudar a plataforma. A maneira como eu faço um vídeo para o YouTube é diferente de quando eu faço um vídeo para o Instagram, é diferente de quando eu escrevo um artigo no blog. Mas os três eu estou comunicando com o meu mesmo cliente. Então, enfim, aí a partir dali a gente começou a crescer muito e eu participava sempre de entidade de classe. Então, a Associação Comercial, a DVB, a CIF aqui. Então, o pessoal... Assim, na época a gente anunciava, acho que uns 20, 30 mil por mês. E naquela época era bastante dinheiro. Então, assim, a minha cara, todo mundo via o tempo todo. O pessoal dizia, cara, eu não posso abrir a internet que eu te vejo. Eu tô vendo o marketing de vocês, me ajuda. E aí, assim, sempre gostei de ajudar. Eu marcava um monte de cafezinho toda semana
para dar dicas pros amigos, que eu conhecia os amigos empresários. Sim. Já faz isso, aquilo, outro. Aí eu dava mais dica, o que eles querem? Querem mais, né? Parece que ficam... Eles começaram... Tá dando dica, tá funcionando. Tá funcionando, aí eles pediam, faz uma proposta para mim, monta um... Eu dizia, cara, assim, eu até pensava, falava com o meu sócio, mas aí ia desviar do foco do meu trabalho, né? Do que tava funcionando. Uhum. Mas depois, no fim, isso já foi no fim de 2015, a presidente da DVB, um dia a gente marcou uma reunião com ela, a Ângela, tava junto com o Tavo, meu sócio, ela praticamente deu um esporro na gente, assim, cara, vocês não estão vendo que esse é o talento de vocês, é isso que as pessoas querem, assim, nunca vi tanta gente pedir, e aí no fim de 2015 nós montamos a empresa. Então, aí rapidamente nós crescemos, eu precisei diminuir minha atenção da escola de produtividade, abriu o escritório, começou a ter 5, 10, 20, 30 clientes, troca de sede, o 50... escritório era agência nessa Era época, agência, né? a gente começou no modelo de agência porque era o modelo... Assim, eu não sou de marketing, assim, eu sou empresário que aprendeu marketing. Uhum. Então, assim, como é que vende marketing para os outros? Eu achei que era uma agência. Eu nunca entrei numa agência, mas eu me chamava de agência, mas apesar disso, o serviço que a gente prestava, depois eu fui entender, ele nem se parecia tanto com uma agência assim. A gente era mais consultivo do que produção. Uhum. E era isso que as pessoas mais gostavam do nosso serviço, apesar de a gente produzir naquela época. E aí foi crescendo, então a gente foi ganhou o prêmio da DVB, a gente foi pioneiro em produzir conteúdo educativo num canal de agência. A gente chegou a ter o maior Instagram de agência do Brasil. A gente chegou em 100 mil seguidores, não tinha ninguém. Assim, o que tinham era agência de outras coisas, né? De modelo, mas assim, agência de marketing. Ninguém produzia tanto conteúdo em 2016, 17, 18. E aí a gente foi crescendo, escalando, trocando de sede, chegou a ter 100 e tantos clientes simultâneos, 50 funcionários, e chegou uma hora que entrou num problema de escala, que era a escala daquele formato de negócio. De entrega ali. De entrega, e eu também comecei a perceber que os nossos melhores clientes chegavam um tempo que eles evoluíam bastante conosco, crescia a empresa e ele formava um time de marketing interno. E até eu falava, cara, assim, é isso, assim, que bom que você foi para esse caminho. E aí nós contratamos um mentor. Eu falei, eu preciso de alguém de fora para olhar o que está acontecendo aqui e me ajudar a tomar a decisão, né? Porque eu acredito muito nisso, que a gente sempre precisa de ajuda externa, assim, sempre alguém de fora olhando o teu negócio, alguém você confia que tem muita experiência, são detalhes que ele vai te fazer enxergar o que você não está enxergando, né? E então isso foi em 2019, a gente bateu todas as metas comerciais naquele ano, bati a meta dia 15, 20 do mês, e eu tinha limitação de novos clientes, né? Por capacidade de entrega. Uhum. Então nós começamos uma consultoria com o mesmo método que a gente usava para os clientes, através da agência. E aí em 2020 nós aceleramos isso, e em 2021, aí foi durante o ano da pandemia, né? Aí, no fim de 2020 e para início de 2021 nós trocamos o nome da empresa, que virou Codirect. E aí nós focamos 100% em ser uma assessoria com foco de maneira consultiva. Então a gente ia ajudar esses negócios a implementarem a metodologia de marketing que funciona no negócio deles. E aí para esse ano a coisa vai mudando, vai evoluindo, a gente está transformando o nosso método em plataforma. Então, assim, ao longo da minha jornada, as coisas foram mudando muito, né? Assim, E marketing muda muito, né? O jeito de fazer marketing mudou. Antes era o panfleto, depois era uma estratégia, depois outra. Então, é muito vivo. Antes muito vivo. funcionava a arte, agora funciona mais vídeo, engaja mais esse, mas o outro traz mais lead. Então, é muito vivo. E aí, antes não tinha stories, por exemplo. Cara, stories é uma outra narrativa do que o feed. Não tinha live. Não tinha live. Então a pessoa tem que estar antenada, ela tem que estudar, ela tem que se prever aí. E sabe que eu percebo, assim, você tem negócio há muitos anos. Você viu
enfim, a gente já passou dos 30, 40. Quando a gente era criança, como a gente consumia propaganda, era muito rádio, TV, jornal, onde era uma propaganda, como é que eu posso explicar? Unidirecional. Onde as É uma marcas... propaganda imposta, né? Imposta, onde É. as marcas diziam aquilo que elas são. Com a coisa de rede social, isso mudou completamente. Onde as pessoas têm voz, né? O cliente responde, o cliente vai lá, vai entrar no Instagram de operadora de telefonia. Ela pode dizer a mais rápida, não sei o quê, a maior cobertura. Embaixo, assim, xingando até. Então, hoje virou relacionamento com o cliente. E uma coisa que antes até a maneira de fazer marketing se contratava, por exemplo, alguém que montava uma campanha que rodava nos veículos, terminava a campanha, pensa na próxima campanha. Ou seja, ele era sazonal, né? Sim. E hoje ele é horizontal. Assim, todo dia tem stories, todo dia tem post, todo dia as pessoas interagem. Todo dia tá rodando anúncio. Todo dia tá rodando anúncio. Ah. Ele é uma coisa mais constante. Então, por isso que eu não acredito mais hoje, por exemplo, em pegar o meu marketing, o departamento do meu marketing e dar para um terceiro, como terceirizar terceirizar um setor de marketing. Sim. Assim, eu não consigo imaginar isso, porque para mim marketing vai entrar perfil do cliente, posicionamento da marca. Isso é decisão que o empresário tem que saber tomar. Você quer atender um público, um classe C, ou quer atender classe A? É B2B ou é B2C? O produto faz parte do É marketing. qualidade, é entrega, é preço, quais são os agilidade, diferenciais? Agilidade, logística. O que você quer entregar para o cliente? Você quer entregar agilidade, você quer entregar status, conforto. Isso, para mim, isso é a visão do empresário. E isso está casado com unha em carne com o que é o marketing da empresa dele. Uhum. Então, eu vejo, claro, você pode terceirizar a produção de um material. Agora, eu não sei... Isso eu ouço diariamente, assim. Eu lido com o empresário todos os dias. Não, eu só quero atender cliente, eu não quero nem saber de como ele chega aqui. Eu falo, sim, assim, é uma visão... Então abre um comércio, deixa numa rua movimentada e vai ter só essa pessoa que passa ali, né? Assim, é uma visão míope do que é ter um negócio nos tempos atuais, né? Sim, então, assim, você lida com o empresário todos os dias, enfim, você sabe que, assim, minimamente ele precisa entender de marketing comercial, de pessoas, de financeiro. Contabilidade, vendas, porque isso, hoje comercial, em dia ele precisa assim, saber de... no mínimo essas 5 áreas ele tem que ter uma noção para liderar essas áreas, se ele quer que o negócio dele prospere, né? Sim. E você falou sobre os princípios. Eu não sei se essa lista é muito grande mas eu queria saber. Quais são os princípios? Você falou primeiro aqui... Falei pro cliente ideal. Cliente assim, no centro, né? Cliente no centro, assim, eu li muito sobre marketing. E toda bibliografia séria, sempre, em algum momento, ele vai citar que o cliente é o centro da estratégia. Assim, é o cliente, e eu digo não só de marketing, mas do negócio como um todo. Se você entende esse princípio, pensando numa churrascaria, assim, vale a pena eu ter espaço kids ou não? Vale a pena eu ter uma televisão passando jogo de futebol ou não? Depende de quem é o cliente. Se é um cliente família, eu vou montar um espaço kids. Não, meu cliente é o do happy hour, então não tem espaço kids. Tem telão de TV, então tudo muda. O negócio muda se eu penso quem é meu cliente. Então, para mim, esse é o princípio número 1 que deveria estar tatuado em qualquer empresa. Sim. Para mim, tem outro princípio também que é a essência dos negócios. Tá? Eu também vejo que muita gente negligencia isso, que todo negócio, na minha visão, ele precisa buscar diferenciação, não só o diferencial competitivo, que é a parte prática, ou seja, eu tenho estacionamento, tenho espaço kids, tenho forma de pagamento, tenho um ingrediente, tenho uma máquina, são diferenciais competitivos que a gente vai... Preço, tudo isso a gente se posiciona em relação ao mercado. Agora, eu falo, tem um princípio do diferencial de valor, que é mais emocional, que tem a ver com a experiência que eu entrego para o meu cliente, que tem a ver com a essência daquela marca. Ou seja, se eu pegar 2 clínicas, né, de dermatologia, cada uma foi fundada
por pessoas diferentes. Se eu pegar treinamentos empresariais, poxa, tu tem a tua história, né? Sim. Ou seja, tu montou a partir da tua experiência de vida. Uhum. Então, por que eu falo sobre isso? Porque isso precisa ser comunicado, né? Tem pessoas que vão se conectar com como tu chegou até lá. Então, eu vejo esses princípios, falei, cliente no centro, olhar para o diferencial de valor que tem a ver com a essência da marca, não posso esquecer sobre isso. Outro princípio para mim também é entregar mais do que pedir. Um over delivery, né? Em tudo. Então, assim, pensar na estratégia de conteúdo, né, de comunicação. Isso aqui, a gente está entregando mais conteúdo do que pedindo para as pessoas se inscreverem em qualquer coisa, Uhum. comprar qualquer coisa. Então, para mim, é uma mentalidade do empresário, que eu vou entregar mais do que eu cobro, mais do que eu peço. Se eu for pensar isso em rede social, poxa, eu vou fazer 10 conteúdos que vão agregar valor e vou fazer uma chamada de compra, entendeu? Então, esse princípio também eu vejo de sempre querer gerar mais valor do que eu estou pedindo. Sim. Eu falo, isso no longo prazo sempre vai ser vantajoso, né? Aham. Então, para mim, são coisas que... São inegociáveis, né? inegociáveis. Bom, e assim vai. E assim, e essa parte do cliente aqui, ela é fundamental, porque vem toda a estratégia de levantamento de dores dos clientes para saber qual é a dor que a minha empresa vai solucionar. Se eu não sei qual cliente eu vou atender, eu não vou saber qual que é a dor. Aí depois que eu entendo o cliente, eu sei exatamente a dor dele, o que ele fala, o que ele comunica, e eu sei os anseios também, aonde ele quer chegar. Qual é o sonho desse cliente, os sonhos dele, né? E ali eu começo a criar um produto que vai resolver aquela dor. Por quê? Cara, tem caneta de R$2 e tem caneta de R$3.000. Tem relógio de R$100 e tem relógio de R$1.000.000. Cada cliente tem uma dor e tem uma necessidade específica. E se eu quiser atender todo mundo, que eu acho que a pior falha que uma empresa pode ter, e aí vem de uma crença, né, que não, mas se eu focar em um nicho, eu vou deixar de atender todo mundo. Aí ela vira aquela empresa Vira um que não Frankenstein, fala né? com ninguém, um Frankenstein, faz isso, faço, faz isso, faz. Mas o que você faz bem? Não, eu atendo o que você precisar. Empresário pato. Não Exatamente. corre bem, não nada bem, não voa bem, mas faz de tudo um pouquinho. Assim, eu já vi de tudo, você deve ter visto também, não, Evandro, eu sou a única loja de material de construção aqui na minha cidade que tem sorveteria dentro. Falei, por que será, né? Eu falei, esse é meu diferencial. Eu falo, cara... O diferencial da sorveteria. Eu falei, cara, como é que eu explico, né? Não, mas tem gente que gosta. Eu falo, claro, qualquer coisa que você colocar dentro da empresa, vai ter alguém que vai comprar. Sim. Mas quando a gente esquece do cliente, começa a fazer cagada. Então, o senhor falou da caneta de 2 sei lá, de... 3, 5, 10 mil, tem caneta de... Enfim, elas não estão no mesmo lugar. Assim, não é no mesmo... apesar de ser caneta, não é no mesmo lugar que vende. Sim. Aonde vende a caneta de 10 mil, ele vende outros acessórios para aquele público, porque aquele público está comprando status. Então, ele vende a caneta, o relógio, a mochila, ele vende porque ele está atendendo a necessidade de um cliente. Então, ele busca todas as soluções possíveis para aquele cliente. É muito mais fácil pensar no negócio a partir do cliente do que clínica clássica, né? Faz uma loucuragem lá, não sei nem quem é o meu cliente, junta tudo, loja também, mistura tudo. E como é que eu faço para atender esse monte de gente? Não consegue. Assim, não consegue. Você falou em clínica e é algo legal, né? Essa é mais a especialidade da Codirect hoje, né? Tem bastante. Qual que é os Os mais mercados aí? maiores na nossa área da saúde. Tá. Então, clínica médica, estética, odontológica, mercado de construção, arquitetura, engenharia, assim por diante. E depois entra varejo também, tem bastante cliente do varejo. Legal. Então eu vou pedir uma aula sua aqui, até para que a gente comece a ter uma fórmula empresarial de sucesso. Uhum. Diante dos clientes que você atende, uma clínica, vamos supor que tem uma clínica agora assistindo a gente, e ele precisa saber, cara, eu preciso saber o que eu tenho que fazer para, primeiro, colocar o meu marketing em ordem. Quais são os passos
Eu não sei Legal. se você consegue Já? definir isso em Agora, X passos consigo. e entregar pra gente Bora. esse conteúdo de valor. Deixa comigo. Vai lá. Então, primeira coisa, assim, que a gente tá falando até agora, tem que definir quem que é o melhor perfil de cliente. Quando a gente fala o melhor perfil de cliente, é aquele que ele de fato quer atender, não necessariamente aquele que ele atende hoje. Então, e não quer dizer, assim, sempre tem uma crença quando eu falo de focar em um perfil de cliente, que ele não vai vender para os outros. Não é isso. Quando a gente determina, é como eu digo, eu tenho que apontar o canhão do marketing para algum lugar. Eu falo, aponta para o lugar mais alto possível. Porque se atender um perfil de cliente um pouquinho pior, vai ser bom ainda. Mas tudo vai direcionar para esse perfil de cliente. Então, primeira coisa. Segunda, olhar para a essência da marca. Você olhar para os seus porquês, né? Por que você montou uma clínica? Qual que é o seu propósito com a clínica? O que você quer levar para essas pessoas? É meio subjetivo. E tem cliente que diz que é meio terapêutico. Assim, cara, eu nem lembrava mais por que eu fiz medicina. Ele disse, foi muito bom, a gente se emociona em relembrar essas coisas. E falar dessas coisas. Então... Mas tem gente que chega e fala, meu propósito é ganhar dinheiro. Não tem problema, assim. Mas, e além do dinheiro? O que mais você quer gerar? O que mais você quer levar para as pessoas? Então você faz esse exercício, claro, né? Porque assim, você pode ganhar dinheiro de várias formas. Por que escolheu clínica médica? Por que não escolheu montar uma pastelaria, montar uma construtora? Porque a família toda é médica e eu vou ser o próximo médico, eles ganham dinheiro, eu vou ganhar dinheiro. Você pega gente assim, que já chegou muito assim? Raro, assim. Conosco é muito raro. Acho que Legal. pela comunicação não atrai tanto esse público. Tá. Eu tô te colocando em xeque porque eu defendo algo também que é assim, não é porque a pessoa não achou o propósito dela que ela não vai ganhar dinheiro. E ela vai. Só que ela não tem que ficar só defendendo essa causa do dinheiro. Uma hora ou outra, ela tem que entender um pouco a mais para chegar nessa essência. Mas eu quero desmistificar assim que, cara, vai buscar isso aqui. Não é que você vai parar de fazer o que você está fazendo. Não é que você só vai ganhar dinheiro quando você souber a essência. Mas quando você souber, você vai se conectar de uma forma muito mais, posso dizer, magnética, né? Com os seus clientes para que eles... Nossa, agora essa é a clínica, essa é a pessoa, esse é o médico. É aqui que eu quero ser consultado e tratado, né? Exatamente. Assim, vai funcionar. Assim, claro que eu não tenho propósito, não tenho porquê nenhum, eu só quero ganhar dinheiro e assim por diante. Funciona. Mas é aquele ponto, né? Você quer que funcione bem ou que funcione muito bem, entendeu? Sim. Se você quer que funcione muito, muito bem, ter uma clareza... você pode pegar, por exemplo, poxa, quais são os clientes que você lembra que foi marcante na tua vida, que assim, foi muito legal aquilo que a gente fez com aquele cliente. Que se você atendesse 10 desse todos os dias, seria bom, né? Porque assim, o marketing, ele tem mais a ver com um processo de sedução do que com algo mecânico. Então, e se eu sei, e se eu tenho essa clareza, é mais fácil eu criar essa sedução com o cliente, tá? Então, de trazer esse cliente para próximo de mim. Então, assim, é óbvio, tem que ir tocando, tem gente que não descobre logo no início, mas não tem problema, vai andando e no meio do caminho você vai descobrindo. Mas a gente faz isso há muitos anos, tem uma série de perguntas, um método onde eu vou extraindo isso junto dele. A maioria não consegue perceber, mas com as perguntas a pessoa vai desbloqueando coisas e ela vai lembrando, né? Sim. E ela vai lembrando de coisas que fazem sentido para ela. Tá? E tem gente que já conversou e disse, não, eu vou mudar de ramo. Não, e tá bem também, assim. Você salvou a vida dela, né? Então assim, pra mim tá ótimo. Ficar condenada ali no negócio que ela não gostava. Então, feito isso, a gente vai para começar a estratégia de comunicação. Eu sei quem é eu sei quem eu sou, qual que é a essência, o porquê que eu tô fazendo isso, o que eu tô fazendo, o que eu quero entregar pro cliente. Sei quem é meu cliente, agora eu preciso de uma ponte. Como que eu vou me comunicar com eles? E aí vem criar uma estratégia de atração de novos clientes através de um conteúdo útil para esse perfil de cliente. Então, a maioria dos casos eu vou sugerir começar pelo Instagram. Não são todos, né? Mas a grande maioria, o Instagram ainda é a rede mais fácil, mais rápida de ele começar a conquistar esses clientes. E eu sugiro começar com uma e fazer bem feito, né? Porque, poxa, ter 5 redes abertas e não conseguir fazer nada bem feito, para mim também não vai resolver o problema. Sim.
E aí vem uma estratégia de conteúdo que ele vai começar a publicar, tá? Eu sugiro ele começar a publicar aquilo que é mais fácil para ele, o formato. A gente vai dizer, hoje em dia é mais vídeo. Mas assim, eu tenho cliente que é muito bom com imagem e texto. E funciona muito bem. Porque cria uma conexão muito forte com o cliente da maneira como ele produz, as fotos que ele produz. E o cliente que ele lê, ele é um cliente mais engajado, né? Não tinha Porque pensado nisso. ele se dedicou mais tempo. Faz sentido. Eu já vi isso, porque você coloca lá nos stories, leitura, leitura, leitura. Por mais que caiu mais, aqueles que chegaram Até e o leram fim. tudo até o fim, esses clientes, eles são mais engajados com a marca. Legal. Não tinha pensado por esse ponto ainda. Mas eu vejo assim, tem gente que é mais de falar. Por exemplo, eu gosto mais de gravar um vídeo do que escrever. O meu sócio gosta mais de escrever do que gravar um vídeo. Uhum. Então ele escreve mais, eu falo mais. Bom, aí você junta os dois. Não, ou seja, eu vejo cada um vai comunicar, você tem vários perfis, você vai ver, tem muitos perfis diferentes. Eu acho que tem várias fórmulas que dão certo. Uhum. E aí, para mim, também vai um pouco do autoconhecimento do empresário também, de saber qual o formato que para ele sente mais confortável em comunicar. Então, pode ser vídeo, pode ser post, e aí começa a ter frequência de conteúdo que vai gerar valor para o cliente. Feed, stories. Qual que é a frequência aí no mínimo ideal? 5, 10. Eu vou falar do mínimo e do ideal, né? Tá. No mínimo 5 conteúdos por semana no feed. No mínimo, eu falo, o mínimo do mínimo. 10 stories por semana, no mínimo. Assim, 10 stories por tô semana, sendo bem bonzinho. vai dar uns 2 por dia. Tô sendo bem bonzinho. Bem bonzinho. Bem bonzinho. Mas o ideal... Mas, ó, pessoal, você quer a fórmula empresarial de sucesso, não é mínimo. Agora Lembra isso. do over delivery? Isso. Você tem que entregar mais. Então, agora mais vamos pro que mais. 5 e... Isso. Então, assim, quanto mais publicar, melhor. Isso é um fato. Tem gente que tem crença com isso. Não é. Quanto mais eu publicar coisas de qualidade, melhor. Pode publicar 2, 3, 4, 5 vezes por dia no feed. Se conseguir, só que aí entra um ponto ótimo, né? Porque eu já cheguei a produzir 4 por dia. Eu tinha uma equipe maior. Mas chega um ponto que o resultado já não estava compensando aquele investimento. Sendo bem prático. O esforço estava aumentando muito e o resultado não estava vindo junto, Não né? estava vindo junto. Então, eu já fui pro extremo e voltei. Então, hoje, 1 por dia tá excelente. Tá? E aí, stories, poxa, importante. Quantos? Um pouquinho mais. 5 por 5, dia, 10 6, por dia. De 5 a 10. E, de novo, se você consegue publicar mais, publica mais. Aquilo que você falou, eu passei uns anos publicando 100 stories por dia. Sendo bem honesto, chegou uma hora eu cansei, mas eu fiz durante uns 2, 3 anos por volta de 100 stories por dia. Muita gente chegava até o final. E na época tinha pouca gente que publicava stories, né? Então, mas quem chega até o final é incrível. Ultra engajado. Ultra engajado. E pra mim, assim, eu enxergo o conteúdo como um buffet. Então, poxa, se eu tenho um buffet do restaurante que tem 20 pratos, ok. Se tem 50, você não é obrigado a servir dos 50. Mas eu tenho mais opções. Então, se você tem mais conteúdo, você não está obrigando as pessoas a consumir tudo. Mas eu estou dando mais opções para o cliente servir. Legal. Então, quanto mais opções eu entrego, mais chance de o cliente gostar de alguma coisa que eu publiquei. Sim. Então, eu gosto de alternar formatos, né? Tem post, tem carrossel, tem vídeo. Porque eu acho que tem pessoas com um jeitão diferente, né? Cara, e aí eu tenho uma outra dúvida aqui. Eu tô aqui só anotando e tirando as minhas dúvidas aqui. Eu sou um cara que eu gosto muito de qualidade. É um valor da nossa empresa, é excelência. E eu não gosto de trabalho mais ou menos. Algumas pessoas defendem que feito é melhor do que perfeito e uns até defendem que o feio converte e que não, deixa assim, vamos postar e depois a gente vai ajustando no caminho. E eu não gosto disso. Eu vou sempre buscar para o melhor que eu posso entregar. Legal. Isso não vai fazer eu me prender ou parar. Mas eu acho assim, que o cliente ele pode ter a primeira experiência comigo naquele momento. E aí eu vou fazer um e-book, e aí eu faço um e-book com uma diagramação. Um quê? Um e-bosta. Um e-bosta, Ele bate o olho e fala, cara, se isso aqui é o primeiro material que eu tô vendo dessa empresa, eu não quero ver eles nem... E aí eu não gosto disso.
Qual que é o seu ponto de vista sobre Legal. isso? Eu vejo que a sabedoria está no contexto, né? Então, para mim, se você até olhar, eu busco a qualidade naquilo que eu estou fazendo. Agora, onde que eu percebo que ele é patológico a busca pela perfeição? Por exemplo, o arquiteto, ele tem que ser muito perfeccionista no projeto que ele entrega. Agora, se ele tiver aquele mesmo nível de perfeccionismo para publicar algo no Instagram, ele não publica nunca. Então, a minha questão é ser patológico. Por exemplo, ele diz: nossa, eu não tô perfeita, eu não tô maquiada, arrumada e assim por diante, eu não vou publicar nada. Aí eu publico, gravo 10 vezes, nunca tá bom. Isso para mim é patológico. Sim. Porque não vai andar. Assim, o stories vai apagar amanhã. Agora, assim, fazer coisas mal feitas só para colocar no ar rápido, isso para mim, hoje em dia já não dá mais, né? Em 2015, 16 dava. Assim, até a gente vê a galera de infoproduto, eu acompanhei desde o início, eu tô desde 2012 nessa. O pessoal gravava com umas câmeras horrorosas, com um fundo, uma Qualquer sombra na jeito, cara era o que tinha, né, fazia cara? uma fortuna. E foi de lá que começou a criar esse negócio do feito é melhor que perfeito. Uhum. E para aquele contexto fazia sentido. Mas no contexto atual, já não funciona, né? Sim. Então, já não funciona. Então, o que eu enxergo é, eu tenho que fazer, você falou uma frase, eu acho que muito importante, que é eu faço a melhor qualidade que eu posso. Para mim, essa é a regra. É a melhor qualidade que eu posso. E também não dá para comparar, poxa, quantas pessoas tem na equipe de marketing de vocês? Hoje, interno, umas 6. Perfeito, vocês são 6 pessoas. Então, quem tá olhando de fora, tá enxergando o trabalho de 6 pessoas. Há quanto tempo você faz marketing? Uns 4, 5 anos. Então, a gente tá falando de 5 anos de melhoria contínua e 6 pessoas na equipe. Então, alguém que vai começar agora a fazer marketing, ele não pode ter o mesmo nível de exigência do que ele tá vendo de um trabalho de 5 anos. Sim. Então, ele vai começar... Quando você começou, tinha a qualidade que tem hoje? Não. Não tinha, mas você fez o melhor que podia naquela época. Você fez a melhor qualidade que era possível entregar naquela época. Então, para mim, esse é o pensamento. Melhor qualidade possível nesse momento. Pô, vou pegar meu celular, óbvio, vai pegar o celular, pega lá o iPhone, fica de frente para a janela, olha o fundo, não tem barulho, grava. Não vai ficar bom. Assim, eu digo, a sua oratória não vai ficar boa. Sinto muito em lhe dizer. O cliente mandou um áudio. Evandro, eu tô vendo teus vídeos, eu tô gravando aqui, eu não consigo fazer assim, natural. Eu falo, mas rapaz, assim, não... Eu sei que eu tenho muito que melhorar, mas pega meu vídeo de 2012, abre lá o YouTube e pesquisa meu nome em 2012. Vai me dizer que você já não é melhor do que eu era em 2012. Então... É se comparar, né, com quem começou na academia há Exato. 10 anos atrás. Não o cara que tá agora lá Exato. É a pegando pessoa... 50 quilos no supino. Vejo que não pode é bloquear. A pessoa se bloquear, olhar, nossa, eu tô olhando o do Fernando e a gente grava, não fica assim. Não vai ficar. Assim, uma hora vai melhorar. Mas faz o melhor que pode hoje, entendeu? Isso aí é fundamental ter essa ideia, porque eu sou um cara muito da excelência. Eu vou buscar, mas eu também não me deixo parar. Só que às vezes pode até atrasar um pouquinho, porque, cara, 1, 2 dias a mais, vamos segurar, vamos entregar um negócio melhor que a Perfeito. gente pode. Por exemplo, a primeira vez que eu fiz um treinamento, cara, eu imprimi as apostilas. A gente fez, eu imprimi, e era slide e linha, não tinha nada diagramado. Só que eu falei, eu posso imprimir uma apostila colorida? Posso. Falei, eu vou fazer. Perfeito. E eu já fiz treinamento que era assim, preto e branco. Uhum. E aí eu falei, cara, talvez ele não teve o cuidado, talvez ele não teve a percepção, mas eu vou buscar sempre o que eu posso entregar de melhor com aquilo que eu tenho de recurso ali disponível. Exato. Ou seja, você podia fazer colorido. Então eu vou Sim. entregar colorido. Agora, você não deixou de entregar o evento porque eu ainda não tinha apostila diagramada como tem hoje. Essa frase que você falou aqui, até anotei ela. A sabedoria está no contexto. Isso aqui é em qual contexto, né? Em qual contexto? Isso eu aprendi muito, porque a gente
É por isso que eu vejo que é fundamental, assim, ter mentor, ter pessoas que apoiam. Porque o papel de alguém mentorar é entender o seu contexto. Então, assim, eu já fiz muito e faço muito, tenho conselheiro na empresa, e o meu conselheiro um dia ele falou assim, já foi CEO de grandes empresas, eu falo, eu gosto de ter, enfim, eu falo, é alguém de cabelo branco que me dá, que me dá conselhos. Ele, Evandro, eu te falei isso tudo, mas o calo aperta no teu pé. Então, eu tô te falando o que eu faria, mas só você sabe o que você passa. Então, toma a tua decisão. Tô te falando. Então, eu vejo isso do contexto, porque às vezes a gente pega algo que alguém falou, assume o feito é melhor que perfeito. Só que qual o contexto daquilo? Sim. Serve para o seu contexto atual, É o entendeu? momento certo, a equipe está pronta para aplicar, a empresa tem budget, tem uma série de fatores que tem que Então, avaliar, né? eu falo, a diferença do veneno e o remédio é a dose. Então, É, então assim, fora de contexto, as coisas não vão fazer nenhum sentido, né? sim. E, Então, cara, você falou de mentor. Quem uhum. foi um grande mentor para você? Tenho Talvez um vários. que, sei lá, foi decisivo, assim, que você Cara, pudesse assim, o compartilhar. Marcelo Germano Legal. foi e segue sendo. Aham, Sendo decisivo dentro da nossa jornada. Eu conheci ele antes de, enfim, de ele ter o negócio dele atual, enfim, e muitas coisas, como empresário, eu aprendi com ele. legal. Então, ao Ele é um longo. cara incrível, né? Eu não conhecia ele até vir para Floripa, Aham, e aí me apresentaram aqui. A gente tem hoje uma conexão legal uhum, também. E ele é muito solícito, né? Eu vejo que ele é muito demais. solícito. A gente chega para Sempre foi. conversar, ele abre os números, ele abre o que está fazendo, ele pergunta o que está fazendo, o que está dando certo, ele compartilha o que está dando errado. Eu acho isso legal, assim. Por Muito mais legal. que nós somos players do mesmo nicho, cara, quando a gente senta para conversar aqui no bar, no restaurante, num jantar, nos Uhum, encontros que a gente faz até na Confraília lá, uhum, uhum. cara, ele é um cara muito Sempre solícito, aberto, assim, né? sempre aberto. Então, ele foi eu tive vários aí nesse meio do caminho, né? Que massa. Que, enfim, que auxiliaram e sigo tendo, assim, não abro mão, acho que é menos arriscado. Sim, não, mentoria É menos risco. cara, é aquilo, teve um bilionário indiano, eu não vou lembrar o nome dele, até porque o nome dele é bem difícil, né? Os indianos têm um nome particular assim. Mas eu vi um vídeo dele, eu até gostaria de saber o nome dele para honrar o que ele falou. Mas ele falou: o sucesso ele não é por acaso. Não é, Uhum, o sucesso existe um caminho. E ele falou: se você fizer o que eu te falar, que eu vou te falar agora nesse vídeo, e não tiver certo e não der certo, eu te devolvo todo o dinheiro que você vai ter de investimento. E a dica dele foi: você vai ler os 25 melhores livros de venda que você entrar na Amazon, ordenar lá e pegar e você vai ler. Você vai ler os 25 melhores de marketing, de gestão, de autodesenvolvimento. E ele citou umas 5 áreas assim, falou: você vai ler esses 25 melhores livros de cada área. Se você não tiver sucesso depois disso, você pode me mandar uma mensagem que eu te devolvo o valor que você pagou nos livros. E olha assim, o quão certo ele tá de um negócio para abrir um vídeo desse, um cara que é bilionário, aham, para o mundo. Várias pessoas poderiam requerer isso. E faz todo sentido, né? Porque não tem como você ler 25 livros. Só que o mentor, ele é uma forma de eu queimar essas etapas, porque o mentor provavelmente já leu esses 25 livros e é por isso que ele tem resultado. E aí, quanto tempo você demoraria para ler 125 livros? Talvez uns 5 anos. uhum. Cara, pagar uma mentoria é muito bom, porque eu vou lá, pago e falo assim: eu vou encurtar 5 anos de estudo e falo assim para o mentor: fala aí, o que que dá certo? Aí ele já vai. Perfeito. E eu acho que também uma coisa nem exclui a outra. Assim, ele pode ler os livros, mas, como você falou, tem uma variável que é tempo, né? Sim, E que vai total. encurtar caminho. Assim, e até falando de fórmulas, existem boas práticas. Se não existe a fórmula mágica do resultado milagroso, mas existem boas práticas no mundo empresarial. Muita gente já testou, fez, catalogou, ensinou, passou para o próximo. E eu vejo uma arrogância tão grande de eu vou dar conta sozinho, eu vou, ao invés de pedir ajuda, de ir atrás. Autossuficiência, né? Não, eu vou fazer sozinho.
Cara, é tão Assim, mais fácil você ter um... assim, para mim isso é inconcebível nos tempos atuais, assim, quem quer prosperar de fato, né? E qual que foi o momento decisivo na sua carreira, na sua jornada, assim, Nossa, sabe, assim, aquele que você lembra, assim, ainda que foi um momento, cara, essa virada de chave aqui foi muito marcante, foi decisivo na minha vida. o que me veio na mente agora foi quando a gente resolveu abrir a empresa de marketing. E, e quando a gente resolveu abrir a empresa de marketing, eu tinha outros negócios em paralelo ainda. E meu sócio também, eu dava consultoria, eu tinha várias outras pequenas coisas ainda. E foi decisivo quando eu cortei isso tudo. E ele cortou também. Então, o foco que nós tivemos durante os 2 primeiros anos, para mim aquilo foi muito decisivo. Ou seja, negar oportunidades durante 2 anos. E, enfim, a gente trabalhou muito e estruturou o negócio. Outro ponto ali também foi uma virada, tudo para mim resume em foco ali. A gente definiu o Prolabore e acho que durante 2 anos a gente retirou nada além do Prolabore e aquilo ali fez o negócio prosperar. E coisas que eu errei talvez em outros negócios que eu tive, sabe? De ou fazer coisas ao mesmo tempo, assim, porque sempre surgem oportunidades e, e, e também de questão financeira, né? Assim, não é minha especialidade máxima, mas aprendi financeiro, né? Fui obrigado de não misturar as contas e ser o básico do básico, que talvez muita gente que nos ouve ainda não faz. Existe Prolabore, Colocar PJ, PF, tudo junto, é tudo meu mesmo. é tudo meu mesmo, eu Sim. mereço tirar um pouquinho mais, trabalhei muito, não é? É bem isso, são as falas As falas características, né? características. Então, assim, não teve isso, assim, eu trabalhei muito mais do que eu recebi. Se eu Aham. estivesse trabalhando como autônomo ou como executivo, com certeza eu teria ganho muito mais durante aqueles 2 anos. Mas é a diferença de querer construir uma empresa que vai crescer ou ficar no mais ou menos, né? Então, ali pra mim Ficar foi pagando as contas só, ficar né? pagando conta, Ah, tem mês bom, mês ruim, e o negócio não traciona. sim. Às vezes o próprio dono tá roubando a própria empresa, falta de foco, começa a inventar um monte de E moda. se ele tá fazendo isso, ele é exemplo para os outros fazerem com a empresa também, né? E aí Exatamente. ferrou. E, cara, na jornada empresarial, qual que foi talvez o maior desafio que você teve, assim, e como que você superou esse desafio? Assim, ó. Porque Eu todo vou, mundo olha né? assim e fala: ah, agora ele é dono da Não. Codirect, tem sucesso, ganha dinheiro, joga tênis. Joga tênis. Porque o pessoal já tem o estereótipo, né? Joga tênis, é bem sucedido. Depois Mora a na gente fala, praia, né? depois a gente fala um Faz pouco mais mais nada. sobre isso. Mas tem os desafios, né? E tem alguns momentos assim, sei lá, Tem. algum momento que você até pensou e Tem. falou assim, cara, acho que eu vou desistir de tudo isso, sabe? Não sei se chegou a esse ponto, mas qual foi o maior desafio Não e cheguei a como que você pensar em superou? desistir, mas assim, já fiquei bem desesperado. Ah, Assim, é, acho que 2 momentos. Um momento bem marcante foi na escalada de crescimento. Porque a gente era bom em marketing e vendas, e como era uma empresa de serviços, a escala passa por pessoas, né? E eu já tinha estudado cultura, já tinha estudado um monte de coisa. Mas quando a coisa acontece de ter que contratar 2, 3, 4 todos os meses, de sair de 5 para 50 funcionários em 3 anos. Então, assim, ali foi um momento bem delicado. Assim, teve um momento de eu ter, sei lá, acho que era 9 líderes e eu chegar na sala e ter um motim contra mim. Eu falo, tá os 9 contra mim. Assim, não, a gente fez aqui uma lista e a partir de agora... Eu falei, que isso? Eu falei, que isso? Vocês Tipo, deveriam estar do meu lado, não, vocês assim, estão que contra isso? mim. O poste tá mijando no cachorro? Eu falei, falei, não, tá, assim, teve não, assim, nessa escalada e formação de líderes e de estruturação de equipe, foi muito rápido, assim, numa variável de tempo muito curta, ali foi um desafio bem grande que a gente passou. Mas aprendi. Sim, mas aprendi. Sim. Mas aprendi. Ali foi um desafio grande. A pandemia também foi É desafiante. dor do crescimento, Dor do né? crescimento. Assim, crescer também dói.
É, crescer também dói, assim, também é desafiante. E tem o lance da crença também, né? Pô, de um dia você tem 5 colaboradores, no outro você tem 50. A responsabilidade aumenta É, absurda, exponencial. Tanto de dar certo quanto de dar errado. O risco, o tudo, né? passivo que você cria em cima de todo esse time. Então, a pessoa tem que estar muito bem emocionalmente, É, inteligência emocional, domínio pessoal, não sei como que você chama isso, mas tem que estar muito bem emocionalmente, né? muito bem emocionalmente, para poder lidar com isso. Então foi um momento desafiante, um momento bem desafiante ali que foi importante passar por isso, aprender para, enfim, poder dar saltos maiores, né? Sim, Ali a pandemia também foi desafiante para todo mundo, né? sim. Assim, acho que todo mundo deve ter passado o seu desafio, a maioria, né? Não pode ser todo Passou, mundo. mas Mas passou, assim, mas... mas a gente lidou bem, assim, mas foi dolorido, né? Aham, Foi dolorido o primeiro mês, enfim, um monte de cliente pediu para pausar, tinha uma folha grande, a gente precisou desligar 14 pessoas, aquilo me doeu demais. Assim, eu nunca tinha desligado ninguém que não fosse por performance, entendeu? sim. Então, assim, ali foi bem dolorido para mim, de ter que desligar as pessoas, né? Aham. Mas fez parte para Faz todo mundo, parte né? do... Faz parte E do. sobre os erros Ah, empresariais? Eu quero pô, saber. tem muito, Eu é tô... mais erro do que acerto. Eu tô te colocando aqui Pode no mandar. fogo Não, tem muito, porque tem que cara. ser, né? Cara, Cara, um erro que virou uma lição valiosa para você. Qual o erro que você vê assim, cara, isso aqui eu pequei, errei, aprendi, mas me tornou uma pessoa melhor? é, escolher os líderes, assim, foi o primeiro erro de uma equipe júnior que estava comigo desde o início e eu quis promover o pessoal, etc. Eu tinha uma equipe inteira de líderes que, enfim, cresceram juntos e pela cultura e assim por diante, mas assim, hoje eu não faria em absoluto. É, Porque não tinham preparação não de tinha, não, eu liderança, não tinham treinei, assim, capacidade, mas... mas assim, todo mundo era júnior como líder. Por Uhum. mais de eu ter Ah, ido tá. treinado, por mais de eu Entendi. ter pago o curso, etc. Então, hoje eu Que mesclo. já fez bem, né? Porque você Sim, treinou e pagou o curso, mas querendo ou não, ainda era júnior. ainda era júnior. Então, hoje, é um erro que eu, falando pra mim, né? O que aconteceu comigo. Hoje, na minha equipe de líderes, no mínimo é mesclada. Assim, Aham. pessoas mais experientes, tem oportunidade para as pessoas crescerem, mas uma equipe inteira, nem pensar mais. Nunca mais. Que eu vou fazer isso. E equipe É, inteira de júnior, ou é só se a pessoa está começando como empresária e não. ela não tem recurso mesmo, ou Assim, é um tiro no próprio pé, é um né? tiro. Porque... Quando eu falo, júnior como líder, né? Eram pessoas até, enfim, tinha uma maturidade no mercado, mas como líder não tinha ainda a experiência Não tinha necessária. trato com Não tinha pessoas, trato não com pessoas, tinha... enfim. Então ali, erro clássico, né? Inclusive tem um podcast que eu gravei nosso chamado As Maiores Cagadas Homéricas que a gente fez na empresa, tentando lembrar. Mas Fala aí, qual que é seu podcast? É da própria chama, Codirect, né? chama. Só pesquisar por Codirect, lá no Legal. Spotify, no YouTube, vai achar, chama Codcast. Ah, Tem tá. 170 episódios já. Excelente. Recomendo começar pelos últimos do que pelos primeiros. Poxa, outro dia uma cliente ela postou no carro, né? O primeiro episódio. Eu falo, não houve o primeiro. O primeiro era ruim, mas eu deixei lá porque tem uma evolução, né? E, cara, isso aí também é uma grande lição, né? É, Se o primeiro tivesse começado bem e você se orgulhasse dele, você tinha demorado é para verdade, começar, é né? verdade. É um É. bom ponto de Mas vista. que dá vergonha, Dá dá. vergonha igual, eu falo, mas eu não quero ouvir, eu eu, não ouço. eu Eu assisti não um ouço. vídeo meu de 2017, hoje, esses dias, que meu time do marketing tá fazendo antes e depois aí. Cara, quando eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, ainda bem que eu fui resiliente, que eu resisti a isso. Cara, assim, putz, foram tantos erros que a gente fez. Eu tive um Putz, erro grande, assim, na parte comercial uma vez, que foi delargar, né? Trazer o time, treinar muito bem, mas deixar lá Eu e, já fiz e também. transferir 100% da... Já fiz também, assim, principalmente o comercial também, Sim. já passei por isso. É, erros que, tipo, não demitir um vendedor que performava bem.
que performava bem, mas era desalinhada à cultura. Sim. Eu posterguei fazer isso. Não, eu vou preparar melhor, vou contratar os outros, vou preparar melhor para eu poder desligar ele. Adivinha o que aconteceu? Destruiu o clima organizacional da empresa. Ele botou todo mundo, os novos, contra o gestor. Ele criou um negócio que não existe e ele tirou todo mundo. Então, assim, eu deveria, assim, as coisas que eu deveria ter feito e não fiz, aprendizado. Esse é um cuidado que eu tomo muito forte dentro das empresas, ensino muito isso para o pessoal dentro do treinamento, que é, viu que a pessoa tá indo pelo caminho errado, você deu um feedback e ela não respondeu ao feedback, corta rápido. Corta rápido, paga o aviso prévio dela e acabou. Porque todos nós somos influenciados e influenciáveis, né? E a gente é influenciável pela comunicação que mais chega na gente. E aí, quem que tá mais próximo do seu time? Aquela laranja podre, aquela pessoa ruim ou você? Geralmente é ela, porque ela tá o dia inteiro ali. Você tá na sua sala, você tá fazendo reuniões, você tá no estratégico. Não tem como. E ela tá lá, comendo almoçando junto. Almoçando junto e comendo a mente. Recentemente eu mandei uma pessoa embora, mas assim, ó, eu fiquei sabendo de uma fala e uma única fala, eu falei, pode cortar. Assim, aprendizado clássico. Outro que eu me lembrei também, eu aumentei a escala de investimento em anúncios sem estar muito bem estruturado o marketing naquele momento. Então, ou seja, comeu dinheiro e um prejuízo violento. Assim, então, coisas que eu não... Cara, putz, outra coisa, tem tantas coisas. Tem tantas cagadas não, lembrei, numéricas. Não, tem tantas, assim, bom, o nome da empresa, assim, putz, o nome da empresa anterior chamava Agência Mito. E era uma homenagem ao livro Mito do Empreendedor. Que é um baita livro, por sinal. Então, foi tão importante para mim que virou o nome da empresa. Só que isso foi em 2016, antes das eleições. Antes de começar. Captou onde é que chegamos? Cara, assim, era um nome bom, forte, mas ele desgastou. Então... Por conta política. Que o Bolsonaro ficou com esse apelido. Exato. Então, assim, meus anúncios eram denunciados pelo outro lado. Então, eu tinha conta bloqueada, porque a pessoa via mito. Aí ia lá e denunciava. Isso, então, assim, tu não tem noção do tamanho do problema que pode acontecer. Isso é um efeito colateral que não tem como você prever, né? É só na jornada. Você começa a construir, tá indo bem, aí acontece uma coisa dessa. Cara, exato. você tem que mudar tudo. Eu tive que mudar tudo. Enfim, então... O Codirect, a gente fez um neologismo, né? Eu contratei uma empresa específica para isso, que me ajudou a construir o nome. Construir o branding, assim por diante. Sim. Uma coisa que a gente aprende vai aprendendo no meio do caminho, né? Sim. Coisa que a gente aprende... Ou seja, uma coisa que eu não sabia, que o quão desafiante é trocar uma marca. Assim, uma marca da empresa. Eu não tinha noção... Quais foram os impactos que você sofreu, assim, que você pode relatar? Até, de repente, a pessoa tá num momento... Quer um impacto numérico? Pode ser numérico, pode ser. No mês seguinte que eu mudei a marca, eu tomei 200 mil de prejuízo. Então, assim, acho que dá para exemplificar bem o que... É bem palpável, É bem palpável de entender. Eu imaginei que pudesse dar uma quedinha, né? Mas não imaginei. Agora é engraçado, mas na época não foi muito. E aí, o que os clientes relataram? Alguma coisa? Ou simplesmente pararam de comprar, pararam de seguir? Não, é porque, assim, o que eu não entendia é que as pessoas, elas criam uma afeição por aquela marca. Eu não consigo transferir a afeição dela para uma marca nova. É como igual o cachorro com 2 donos. Não, tu ama ele, não, mas agora tu tem que amar aquele lá. Não, porque é ele que vai te cuidar agora. Mesmo sendo a mesma empresa, atendendo pelas mesmas pessoas, o mesmo dono. Cara, assim, eu não tinha... Será que tá relacionado... Apesar que a essência era a mesma, né? Os mesmos valores. Isso, mas a pessoa, ela cria um vínculo com aquela marca. Eu acho que tinha muita gente ou de um lado direito... Não, pior que não, do lado esquerdo, não, pior que... Mas, assim, era não só isso, mas clientes novos também. Então, as pessoas diziam, não, pra mim vocês sempre vão ser mito e não sei o quê. A pessoa tinha um carinho por aquilo.
Agora, obviamente, a gente foi construindo pessoas que amam a CoDirect. Sim. Mas, assim, é porque a memória afetiva das pessoas foi com aquela marca. Ou quando eu bati recorde de faturamento, o que mudou a minha vida foi naquele momento. Então, assim, ela tem uma associação emocional com aquela marca. Mas eu não entendia isso. Outra coisa que eu não entendia era... Eu fiz toda a preparação da mudança de marca. Aham. Mas uma coisa que eu não entendia era quanta gente não viu mudar. Que me conhecia a empresa, mas ela não viu mudar. Ela só foi ver até hoje. Às vezes eu faço live, tem 3 anos. Faz mais de 3 anos. Às vezes entra alguém, nossa, tu saiu lá da outra. Falo, não, gente, 3 anos depois. E, às vezes eu vou em evento, as pessoas me reconhecem. Eu falo, não, a gente mudou. A pessoa, não, que mudou de nome. Fica decepcionada, assim. Então eu vi que a marca, ela cria uma história com as pessoas. Então, e tá tudo bem, eu faria tudo de novo, até porque era necessário, mas eu não tinha noção do impacto que isso ia causar. Hoje eu já sei mais. Então, eu pensaria 2 vezes antes de mudar. É o nome da empresa, não de um produto, né? É o nome da empresa. Isso muda... Muda o jogo, né? Muda o jogo. E... Cara, vamos lá. Agora eu quero saber, depois de tudo isso que a gente já falou aí, das vitórias, do sucesso, da superação, se você pudesse montar uma fórmula empresarial de sucesso, o que você traz como uma fórmula empresarial de sucesso para o Evandro, depois de toda essa experiência, dessa jornada? Qual que é a sua fórmula empresarial de sucesso? Não sei nem se ela é minha, mas pra mim eu tenho que olhar, pra mim olhar a empresa como um sistema. Acho que pra mim essa é a maior fórmula, de eu enxergar a empresa de cima. Enxergar ela como um organismo vivo. Então, porque a maioria de nós tem um papel estratégico e tá aqui no dia a dia. Eu tô aqui dentro da empresa, eu convivo, converso com um, com o outro. Mas, para mim, olhar a empresa como um sistema. O que eu quero dizer com um sistema? Um sistema que atrai as três atividades principais da empresa, né? Que é atração, conversão e retenção de cliente. Eu olhar a empresa de cima como se fosse uma esteira, que tem 3 caixinhas. Eu preciso atrair cliente, converter cliente e reter cliente. Para mim, se essas 3 coisas estiverem funcionando bem, a empresa vai estar saudável. Então, a minha atração de clientes, uma nota de 0 a 10, quanto que eu daria para ela? A parte de conversão dos clientes que chegam, nota de 0 a 10, quanto que eu dou para minha parte de conversão? Se eu der uma nota de 0 a 10 para minha retenção de cliente. Quando eu falo retenção, tem empresas que vai ter um contato único com o cliente, mas a retenção no sentido da satisfação dele. Porque se esses 3 estiverem funcionando bem, claro, eu posso fazer uma cagada financeira e assim por diante, mas a tendência é que o negócio prospere. Então, eu gosto de enxergar a empresa a partir desse ponto de vista, sabe? Sim. E aí, eu puxando a sardinha pro meu lado, cara, tudo começa com atração, né? Tudo. Então, eu falo, não existe... Assim, tem um monte de empresa boa que fecha, que tem bons produtos, bons serviços que fecham. Que por falta de cliente. Isso aí acontece mais do que deveria. Então, assim, nunca... O meu sócio fala uma frase, né? Ele diz, né, que marketing traz dinheiro e dinheiro resolve o problema. Então, assim, enquanto eu vou melhorando a minha empresa, eu não posso parar de ter um pilar de atração forte. Porque se minguar os clientes, aí que... Putz, aí vai faltar dinheiro, entra no desespero, já começa a tomar decisões erradas, eu não consigo nem organizar mais. Para mim, assim, a ponta de entrada de cliente sempre tem que estar forte. Enquanto eu vou melhorando tudo, né? Assim... você sabe, né? Quando eu cresço, organizo, cresço, já vira outra coisa, eu tenho que organizar de novo, crescer de novo. É assim, se você tem 5 funcionários, depois tem 30, por mais que você se prepare, é um outro momento. Você tem 10 clientes e tem 200, é diferente. Total. Por mais que você se prepare. Então, na minha visão, isso assim, a parte de entrada sempre tem que estar forte, porque me dá segurança, sabe? Sim.
É aquela frase, né? Eu não sei de quem que é, lançou também essa frase, que é vendas cura tudo. Então, quando você está vendendo, você cura uma estratégia errada, você cura uma gestão mal aplicada, você cura um time, mas você cura tudo, né? Com vendas. Às vezes eu pergunto, eu converso com o empresário, ele fala, não, meu problema é financeiro, meu problema é tempo. Eu falo, legal, podemos resolver isso. Mas se você vendesse o dobro? Não, aí tudo isso aí resolvia. Eu falo, não. Então tá vendo? Então, peraí. Então é falta de cliente, não é problema financeiro. Qual que é o problema financeiro? Não, porque a conta não tá fechando. Por que não tá fechando? Porque não tem cliente. Eu falo, Sim. então... Vendas cura até mau humor, né? Porque o cara Cura tá até mau humor. mal-humorado, o cara tá meio triste, aí ele vende demais. Cara, tô Não, tão já feliz dá uma hoje. adrenalina. Já dá. Eu acho que esse pilar, assim, que tem gente... Eu não vim da área de vendas, né? Eu era programador. Então, eu aprendi a vender por necessidade, porque eu entendi que o negócio precisava vender. Eu vou estudar vendas, aprender vendas, e vendo até hoje. Vendo até hoje. Sim, vendas Até hoje eu fecho as vendas. Uma coisa que mudou muito para mim foi quando eu entendi a visão do gestor de receita, que tá bem ligado com isso que você falou aqui. A gente só desmembra um pouco mais entre olhar para o marketing, para vendas, para entrega, para o produto, para revenda, para o cliente. Então, entra como um todo e até a parte de sucesso do cliente, né? De Customer Success, que hoje em dia é uma fonte muito forte de venda dentro da empresa, que geralmente não se dava muita atenção. Não, eu vou entregar muito bem. Tá, mas você tá vendo se ele tá tendo sucesso com aquilo? E aí, quanto mais eu garanto aquele sucesso, mais ele vai me indicar, mais ele vai querer comprar. Então, essa visão de gestão de receita como um todo acaba com aquele lance de não, é porque o lead não é qualificado. Não, é porque o time não converte. Não, é porque a entrega não é boa. É porque falta produto. Acabou, cara. Você é o responsável pela receita. Se vira. Você vai ter que fazer mais um produto, vai ter que melhorar o produto, melhora, tem que atender melhor o cliente, tem que vender melhor, tem que o marketing. Eu só quero o resultado. Então, geralmente, pequenas empresas, essa visão é do dono, geralmente, né? O empresário que tem que ter essa visão como um todo. E aí, quando vai crescendo, ele vai ter a capacidade de contratar alguém ali. Perfeito. Só o fato de enxergar sobre isso, para mim, já muda tudo. Porque você conhece, né? A maioria de pequena empresa, ele acha que ele vai fazer tudo e que ele tá tanto no operacional que ele não consegue nem enxergar isso. Sim. Eu tenho que abrir, atender, fechar o caixa. Comprar, produzir, emitir nota, fazer conciliação bancária. Não tem como. Conciliação o quê? Que ele não faz. Não faz. Deveria fazer, né? DFC, conciliação bancária. Vou te falar que pequeno empresário não faz. O médio ele já tá indo para esse caminho. Tá né? fazendo. Mas, eu falo, isso muda o jogo. Isso, a gente brincou, né? O tênis, morar na praia e tal, assim. Eu falo para os clientes que quanto mais você cresce, menos você trabalha. Assim, a lógica ela é invertida. Sim. Porque é só eu pensar, hoje eu tenho líderes que podem me ajudar, então, mas eu tenho que crescer a um porte que eu tenha recurso para poder pagar líder, né? Se eu ficar pequenininho, vou pagar líder como? Com que dinheiro? Bons líderes, Bons né? líderes, assim, vou pagar como? Não tem como. Então, precisa crescer. Eu trabalho menos hoje quando era 10 vezes, a empresa 10 vezes menor, não tem nem condição, né? Sim. Então, a empresa precisa estruturar, assim, estuda, tem que buscar mentoria, o que for, curso, treinamento, e vai melhorando. Assim, ninguém foi treinado para ser empresário. Sim. No máximo, você teve uma família e tal, que você está assumindo, mas mesmo assim precisa aprender. Sim. Existem boas práticas. E se você fosse falar dessas boas práticas pro Evandro lá de 2010... Nossa Senhora! O que você ia falar para ele, assim, tipo, faz isso aqui? Que conselho você daria para ele lá? Que orientação? Você agindo como um mentor daquele cara que estava começando naquela época. O que você falaria para ele? Cara, eu falaria para ele aprender vendas e liderança. Acho que as duas primeiras habilidades que eu ia me auto-sugerir de 10 anos atrás, de 10, 12 anos atrás. De vendas e liderança. Especialista em vendas e liderança. Liderar assim, pessoas. Liderar pessoas. Obviamente que a partir daí são outras habilidades que você precisa aprender, mas vender e lidar com gente, assim, se quer ser empresário,
vai precisar aprender. Sim. Assim, o quanto antes souber, melhor. Eu acho que quem tem filho adolescente e tal, gostaria de ter aprendido na adolescência. Sim. Sobre vendas e sobre liderança. Mas Acho que são coisas que... alguns clientes nossos já até pediram para a gente fazer um Fórmula Empresarial Kids. Falou, faz eu coloco o meu filho aqui, eu quero que ele aprenda. Tá lá no nosso roadmap, não é uma meta, mas tá lá. Talvez um dia a gente coloque isso em esteira de produção. Porque realmente, né, a escola não ensina nada disso pra gente, aí fica ensinando lá fórmula de Bhaskara, química, física, história, e aí você tem que decorar um monte de coisa que você nunca vai usar para nada, ao invés de colocar, pô, como que vai ser liderança, como que vai vender, como que negocia. Amadurece muito mais rápido. Ah, muito. Assim, entender sobre vendas, assim, é que para mim eu tive que quebrar muitas crenças sobre vendas, sabe? Uhum. Então, que depois eu ouvi assim, nossa, se eu soubesse... Porque eu vejo quem sabe vender, não tô nem só falando em vender produto, serviço, mas saber se apresentar, seja uma entrevista, né? Você tá se vendendo. Total, o tempo todo. Você tá se vendendo tuas ideias, teus projetos. Então, eu vejo assim que muda a realidade profissional de qualquer um. Mesmo quando eu era programador, assim, se eu soubesse vender, teria sido bem melhor. Eu ficava com raiva, né? Dos que sabiam, iam lá, garganteava e falava, contava um monte de história. Você tem que vender para as outras áreas, né? Você é programador, mas você tem que vender para o pessoal de sistema operacional, de banco de dados, de front-end, dos seus com líderes, com o cliente. Eu tenho que vender minha ideia para o cliente, senão ele vai querer fazer algo que vai ser prejudicial. Assim, isso é fundamental. Cara, na jornada eu aprendi isso também, eu me apaixonei por vendas. Eu amo vender, eu sou o cara assim que eu vou pra cima do palco, cara, sabe, eu sinto uma euforia quando eu tô no processo de vendas. O pessoal até fala, cara, como é que você faz um negócio desse? É porque, além de amar vender, é quando você entrega algo que você sabe que o cliente vai ter resultado e depois ele vai vir te agradecer, aí dá mais ênfase, mais foco, né? Mas eu também tinha vergonha de vender, tinha medo, tive que estudar muito spin-selling, muita coisa assim. E aí eu fui ganhando essa habilidade e ela realmente é um grande diferencial. Eu vejo assim, mesmo que não seja um grande vendedor, que não tenha o perfil comportamental de ser vendedor, mas aprender a vender vai ser fundamental. Sim. Assim, acho que todo empresário sempre vai ter oportunidade de falar da sua empresa, do seu negócio, já vi um monte. Você pode falar sobre a sua empresa? Não, a gente... Você nem explicar o que eu faço direito. Sim. Eu falo, não dá. Exato. Assim, não dá, não. E quais são seus planos para o futuro aí, cara, da Codirect? Dominação. Não, mas o objetivo... o nosso plano agora é se transformar numa plataforma. Então, a gente já está versão 1.0 que os clientes estão usando. Então, eu quero conseguir escalar e atender muito mais gente que eu consigo atender hoje, facilitando a vida do cliente na parte de operação de um marketing mais estratégico, né? Ou seja, produzir coisas a gente já sabe que é fácil de produzir. Mas aquilo que a gente falou no início lá, de saber o meu cliente, a essência, como eu vou criar uma linha de conteúdo, como que eu vou trazer o cliente, atender o cliente, eu vou fazer isso através de uma plataforma. Já estamos fazendo. Então, acredito que eu vou conseguir abraçar muito mais gente ao longo dessa jornada. E a vida dá voltas, né? Depois... Faz 14 anos que eu deixei de trabalhar na área de sistemas e agora volto. Isso surge de novo, né? Obviamente que eu não sei mais. Hoje em dia tem programador lá na empresa. Eu já estou bem desatualizado, mas faz parte da minha vida, né? Então, e como que você gostaria de ser lembrado? Cara, eu gostaria de ser lembrado como alguém muito determinado e que é uma pessoa bondosa, que fez o bem para as pessoas. Sim, eu gostaria de ser lembrado. Top demais, cara. É isso aí. Pra gente... para você deixar uma mensagem final aí para quem está assistindo aqui, quem veio até aqui buscando essa fórmula empresarial de sucesso e chegou aqui, né? E você passou a sua, que é atrair clientes, converter e reter esses clientes. Então, buscar dar uma nota de 0 a 10 para cada uma delas.
e fazer um exercício ali do que eu posso melhorar na minha atração, na minha conversão e na minha retenção. Qual mensagem você deixa assim para quem está assistindo, empreendedores, empresários, donos e donas de empresa, Legal. que talvez estão com desafios Aham. iguais aos seus, ou ainda vão ter, né? Ou- Porque mais cedo ou mais tarde eles Que vai vão ter. passar. O que você deixaria aí como... Para mim, acho que a gente falou um pouco sobre isso, que vendas não acontecem por acaso. Assim, entender que a indicação, ele é muito legal, rede de parceiros é muito legal, mas eu não posso depender disso. Assim, as vendas, eu preciso ter um sistema que me traz cliente. Então, se quer crescer, para mim, assim, entender que vendas não acontece por acaso, não é cogumelo que brota do nada e, legal, teve um mês bom, tive um mês ruim. Não é isso. Assim, eu preciso ter um marketing vendas forte se eu quero prosperar. Então, entender que eu preciso ter um marketing ativo, um comercial ativo, que vai me garantir receita. Isso aí, vendas não acontece por acaso. Vendas não acontece por acaso. E lembrando que ela cura tudo, até Cura o mau tudo. humor. Se você estiver mal-humorado, vá vender, criatura, que você vai melhorar agora esse mau humor aí. Cara, quero agradecer Valeu, Breu, sua que presença agradeço. aqui. Tamo junto. Para quem quiser te achar, é Evandro Mazzucco, né? Me acha nas redes sociais como @Evandro Mazzucco, M-A-Z-U-C-O. Pode achar o da Codirect também, se precisar Codirect no Instagram, tem lá, no YouTube, Spotify, em todos os locais tem. Tamo junto, muito obrigado pela Eu que presença agradeço. aí. E Obrigadão. grande abraço. Tamo junto. Valeu. Valeu.